ContraCast, conversas fora de ciclo. Sejam bem-vindos à mais nova temporada do ContraCast, o seu podcast de conversas fora de ciclo. Eu sou o Ricardo. Eu sou o Pedro. E hoje, um ilustríssimo convidado. Diga quem ele é, Pedro, por favor. Humorista, músico, ator, roteirista, participante do Prêmio Multishow e do Quem Chega Lá do Domingão do Faustão, com personagens como Zé Mundícia, Doutora Rosângela e Dona Marlene, o humorista Índio Bem. Índio. Fala, pessoal, tudo certo? Tudo certo. Tranquilo, muito obrigado por estar aqui, viu? Muito obrigado pela presença. Índio, a gente é da escrita criativa aqui e nós sabemos muito pouco sobre o texto de humor e a criação de humor, mas antes a gente queria saber um pouco da tua trajetória para entrar no humor, que é pouco convencional, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Sim. Então, eu venho de uma família de músicos. Comecei minha carreira muito cedo, com 14 anos, como músico. Então, eu sempre fui... Quando eu cheguei a subir o palco como humorista, eu já tinha desenvoltura, não tinha medo do palco, porque eu já estava acostumado com o palco. E eu sempre fui um cara engraçado, assim, um cara que contava histórias e meio que, sem saber, fazia personagens, eu imitava as pessoas e tal. E aí... uma completa loucura minha, eu nunca tinha pesquisado nada de stand-up, nunca. E aí, na época de 2010, tinha um comercial na TV do Faustão chamando pessoas a se inscreverem para participar do Quem Chega Lá. E aí eu não vi aquilo e tal. E um dia antes da data da audição, umas amigas me mandaram, sabe, tu é muito engraçado, tu tem que ir. Daí eu fui, aleatoriamente, sem saber nada, nunca tinha feito nada, nunca tinha escrito nada. Eu fui e contei as histórias que eu contava para meus amigos, assim, porque eu achei que ia ser muito engraçado. Nem sabia que tinha que ter tempo de ter, só fui contar, fiquei 20 minutos falando besteira, assim. E aí o cara que tava lá, eu não lembro na época quem era, porque eu não era ligado nesse meio, me disse que, tipo assim, que não tinha nem condições de eu ser avaliado porque eu era um engraçadinho da turma, não era um humorista, assim. Mas ele me falou, mas tu tem talento, talvez tu siga, se tu estudar e tu buscar, tu consiga. E aí, beleza, eu ouvi isso assim, fui para casa e aí que eu comecei a estudar, comecei a saber o que era stand-up, eu era pouco ligado nisso, nem assistia muito. E aí, só que eu sempre, como eu era de uma família artista, eu tive essa visão, tipo assim, que a arte para mim é trabalho, entendeu? Eu tinha que ganhar para isso, eu tinha que remunerar para isso. E aí eu comecei a meio que tentar já arrumar uns bar, conversar com uma galera. Na época o movimento em Porto Alegre era completamente embrionário, assim. E aí em 2012 ou 2011 eu subi no palco pela primeira vez, que foi uma vergonha total, né, como era planejado. E a partir dali eu comecei a me firmar. Só que o que sempre acho que foi definitivo para mim desde o início foi essa história de eu, tipo assim, eu tenho que ser remunerado por isso que eu faço. Então eu sempre levei com uma questão, mesmo a questão de músico profissional que eu tinha, eu subi no palco como comediante a primeira vez já com uma postura de profissional. Pode ter funcionado até como uma arrogância, porque eu era uma pessoa que estava começando, mas para mim me ajudou a levar sempre muito a sério, sabe? Não era brincadeira, era uma coisa a sério, que eu ainda não ganhava dinheiro com aquilo, mas eu tinha que levar a sério para em pouco tempo. E daí sim, aí eu comecei a fazer show, aprender errando, a escrever umas piadas, descobrir como é que se escrevia piadas, ler algumas coisas. Aí eu comecei a querer fazer personagem, depois que eu comecei a querer fazer personagem, eu fui estudar teatro, né? Porque eu sempre tive muito medo de... Na música acontecia muito de uns caras nada a ver decidir que era músico profissional e virar músico profissional e acabavam meio que atrapalhando o mercado. E aí então quando eu comecei a fazer, eu pensei, tudo que eu for fazer eu tenho que estudar para fazer bem feito e saber o que eu tô fazendo. E aí, então é isso, eu fui aprendendo na tentativa e erro, aí depois comecei a ganhar espaço, ganhar mais oportunidade, participei de alguns programas de TV, porventura participei do próprio Quem Chega Lá, que foi meu primeiro contato foi com uma audição deles, depois eles me convidaram e tudo. Então, e aí enveredei muito pelo ramo corporativo. Hoje em dia eu trabalho 100% da minha renda
vem através disso. E é isso, assim, acho que o que fez a diferença foi sempre eu levar muito a sério, assim. Muito a sério e também muito ah, botar a cara a tapa, assim, no bom sentido, né? De ter muita coragem de aparecer e não ter vergonha, né? Sim, com certeza, com certeza. Por isso que eu já te falei, porque eu já tinha passado tanta coisa como artista. Músico se ferra muito, músico entra em muita fria. Eu já tinha passado tanta coisa que aquilo ali para mim, ir num bar e fazer 20 minutos de texto era muito. Não era que era fácil, mas é que era uma barbada perto de viajar 8 horas para tocar um baile e ganhar uma mixaria e te tratarem mal. Eu achava aquilo fácil. E eu sempre tive uma visão que eu falo até hoje para comediantes novos que estão começando, que vem perguntar, que fala assim, ninguém me dá oportunidade. A grande verdade é que ninguém dá oportunidade para ninguém, porque ainda mais na época, tava todo mundo meio que tentando sobreviver e descobrir como é que fazia. Então, quem vai te dar tu que tem que fazer a tua oportunidade, tu não pode esperar por e aí a galera sempre usa aquela história eu nunca me coloquei nesse lugar do tem muita panelinha. A panelinha é um movimento natural de qualquer coisa, entendeu? Eu tenho amigos comediantes que são super próximos. Aí, digamos que o fulano começou a fazer comédia ontem e veio me pedir oportunidade. Se aparecer um trabalho para mim com super cachê, é óbvio que eu vou chamar o meu que eu conheço há 10 anos, trabalha comigo todo dia. Então, não é nem que a panelinha, que é um movimento natural das coisas acontecerem. E até tu ganhar notoriedade e respeito das outras pessoas, tu tem que entrar em muita fria, dar a cara a tapa e fazer a tua oportunidade. Assim. Sim, o Índio, ele faz personagens, ele faz stand-up, é músico e faz, ele fez curso de clown também, né, eu acho, não tenho certeza. Sim. Estudou, enfim, atuação e ele me deu um curso, eu não sei quantas vezes teve o curso, para escrever humor, um texto de humor. E a escrita de humor, pelo que eu sei, assim, que eu acompanhei de comediantes, e até no teu próprio curso, ele tem, seja para escrever uma série de televisão, ou seja para escrever um próprio texto de stand-up. Imagino que se aplique para personagem também. Ele tem o setup, né, que é a parte que tu monta a piada, prepara o terreno, e a punchline, que é a entrega, né, que é a parte que quebra a expectativa e fica engraçado. Né? Uhum. Como nossos ouvintes são de um podcast de escrita criativa, tu pode nos dizer, explicar melhor como funciona essa fórmula da teoria da escrita de humor e como é um pouco do teu processo criativo, se tu segue à risca esse processo, se tu tenta desconstruir ele, se tu inventa, se tu quebra totalmente, como é a tua escrita? Então, eu vou ficar fazendo referência ao início da minha carreira como artista, porque para mim foi muito definitivo, assim. E eu estudava acordeon com o cara. E o cara era um gênio, assim. E o cara lançou um livro do próprio método dele. Toda a técnica que a gente usa para tocar acordeon vem do piano, né? Só que com a diferença do que as teclas do piano são horizontais e as do acordeon são verticais. Então, muitas coisas eu não conseguia fazer com a posição dos dedos. Aí esse cara me falou assim, tu tem que fazer como ficar melhor para ti. Se todo mundo seguir esse método, nunca vai aparecer um cara genial que faz uma coisa fora da curva. O negócio é tu entender o método, ter a base e conseguir ter a base suficiente e estudar e fazer ele suficientemente a ponto de poder transgredir ele, não usar mais, né? Então, eu acho que é isso. É muito importante a gente ter, como eu sempre falo nos meus cursos, a gente tem que ter essa base que, basicamente, por que a gente ri quando uma pessoa cai na rua? Porque a pessoa estava caminhando e do nada ela caiu. A gente não esperava aquilo. Nos causa uma reação inesperada. Então, eu acho que a grande teoria da comédia é isso. É juntar duas ou mais ideias em uma ideia só. Né? Tu surpreender a pessoa. Agora, quanto mais essas ideias forem distantes e quanto mais absurda for essa ligação, mais engraçado vai ser a tua piada. Porque tu tá surpreendendo a pessoa levando para um lugar que ela não imaginava, né? Que aí volta pro lance da pessoa tá caminhando na rua e cair e a gente achar engraçado, porque é uma quebra. Toda piada é uma quebra e tu vai criando essa expectativa e tudo.
O que eu falo do meu processo é assim, eu sempre digo muito no... Eu acho que quando eu comecei, eu falava muito dos outros, aí depois eu comecei a falar de coisas e hoje em dia eu falo de mim. Eu acho que a gente tem que, com o tempo, a gente vai se libertando a ponto de... E isso segue uma lógica, se tu olhar os grandes nomes do stand-up nacional ao longo dos anos, os artistas que foram surgindo, se renovando, no início era piada, vamos falar mal da Sônia Abrão, da TV. Vamos falar mal do... tinha esses meio que memes, assim, de coisas que as pessoas falavam mal e sempre funcionava porque era engraçado. Aí depois a galera começou a falar de história de mãe. Vamos conversar mãe, para pegar identificação, parará, parará. E agora tá muito na onda do falar de si. E isso é um amadurecimento tanto do humorista quanto do público, do movimento em geral. A ponto de tu poder te expor e a ponto de tu poder, do público entrar nesse teu universo e achar engraçado a tua exposição, né? E eu sempre falo, até falo isso no curso, eu acho que tem dois tipos de conversa, assim, que existe uma conversa que tu fala pra pessoa, olha só, tu viu que, sei lá, vamos falar, tu viu que o Neymar ganhou um prêmio, e a pessoa te fala assim, não vi, aí tu conta tudo pra ela sobre o prêmio que o Neymar ganhou. E existe outra conversa, outro tipo de conversa, que tu fala assim, tu viu que o Neymar ganhou um prêmio, e a pessoa fala, eu vi. E aí tu começa a contar coisas sobre aquele prêmio que a pessoa ainda não sabia, ou uma ótica própria tua sobre esse fato. A comédia que eu faço, que eu acho que acredito que é a grande maioria dos humoristas, que é a coisa mais, né, não vou falar de exceções, de pessoas que são fora da curva, assim, eu sempre falo, a gente tem toda uma ciência para escrever comédia, tem uma matemática, tem uma teoria, daí o Costinha pega o microfone do estúdio e faz meh, e a gente morre rindo. Então, existem pessoas muito fora desse método, né? Mas dentro desse método, eu acho que o que funciona muito mais para mim é essa segunda conversa, que tu fala de uma coisa que a pessoa já sabe, mas tu tem um jeito, tu faz análises que a pessoa talvez ela tenha visto a vida toda dela, só faltou alguém falar e tocar naquele ponto que é engraçado, e ela já sabe que é engraçado, ela já sabe que aquilo é uma coisa nada a ver, mas tu teve que ir lá dentro do subconsciente dela e buscar aquilo, sabe? E assim, quando a gente escreve uma piada, a gente escreve essa piada porque a gente acha que ela é engraçada, né? A gente nunca vai levar pro palco uma piada, essa piada não tem graça, tu não vai usar. Agora, então eu acho que quando a gente vai para o palco, ou vai para o vídeo, vai para onde quer que seja, a gente resgata essa emoção de ter achado engraçado pela primeira vez, porque é a primeira vez que as pessoas estão ouvindo, né? Eu vejo que no palco, quando eu canso de uma piada, a piada deixa de funcionar com o público, porque eu não acho mais ela engraçada. Então eu não passo mais, eu não me divirto mais com ela. As pessoas também não vão se divertir. As pessoas riem de mim, mas elas riem comigo, entendeu? Então eu preciso... acho que é importante do humorista estar sempre escrevendo, sempre se desafiando, e para sempre ter esse frescor, assim. Uma coisa que eu sinto muita falta na minha carreira, assim, acho que é ter, como eu trabalho muito para eventos corporativos, pessoas que me contratam, eu tenho poucas possibilidades de me desafiar, de, tipo assim, testar uma coisa completamente nova. Porque, tipo assim, o cara me contratou, o cara tá me pagando cachê, tem uma expectativa de todo mundo, então eu não posso me dar o luxo de talvez não ser engraçado, eu tenho que ir no que é certeiro para fazer as coisas assim. Eu gostaria de talvez ter menos responsabilidades algumas vezes para poder fazer umas coisas mais absurdas e ver se dá certo. Não foi engraçado hoje, mas talvez se semana que vem eu trocar essa palavra por essa, se eu der uma pausa maior. Então eu acho que esse desafio da gente estar sempre se escrevendo, e cada vez a gente vai entendendo mais essa fórmula a ponto de poder quebrar ela e, enfim, poder transgredir a fórmula, né? Transgredir o método e criar o seu próprio método. Sim, né? Mas o cara que te contrata, ele não quer o. Não, claro, eu te entendi totalmente, mas o cara que te contrata, ele não quer o índio que tá tentando, né? Ele quer testando piada. Exatamente. Ele quer o índio, aquele que ele já viu, né? Exatamente. E assim, eu agora, principalmente na pandemia, assim, tem um tipo de evento que as empresas são obrigadas a fazer de tanto em tanto tempo, que são as CIPATs, que é a Semana Interna de Proteção ao Acidente de Trabalho. Eu trabalho muito com isso, e é um mercado que foi marginalizado com o tempo, o cachê da galera foi caindo, porque tinha muita gente fazendo, enfim. E eu consegui sair desse ciclo vicioso de baixar o cachê, de ser uma coisa não no sentido errado da palavra, mas desglamorizada no sentido da gente virar
pessoas que estão por aí trabalhando por qualquer valor, não, e ninguém dá bola para a pessoa. Eu consegui um pouco fugir disso por tentar manter ao máximo, né? Então, por exemplo, a gente dá às vezes uma palestra sobre segurança do trabalho, sobre DSTs, sobre uso de drogas, sobre qualidade de vida. E aí eu falo a gente porque eu tenho parceiros que trabalham bastante com isso, a gente joga bastante com isso, então eu consigo comunicar qualquer coisa com bom humor, tendo uma boa estrutura de um texto que me segura para comunicar qualquer coisa. Agora, inclusive, na pandemia, a gente lançou uma plataforma EAD, né, para fazer isso à distância, online ou gravado, enfim. E esse mercado me ensinou muito, sabe? De pegar... Tipo assim, eu faço show às vezes às 3 da manhã pra galera que tá jantando porque tá trabalhando desde as 6 da tarde e vai embora às 4. Então a galera tá completamente falecida, ninguém quer te ouvir falar, o pessoal quer ir pra casa logo, entendeu? Mas a empresa é obrigada a fazer. E aí, às vezes, a empresa não quer fazer porque vai gastar, mas é obrigada. O funcionário não quer assistir porque ele quer ir para casa, mas tem que assistir porque tem que assinar a lista de presença, porque os funcionários têm que participar. E a minha missão é entreter essa galera que não quer estar lá e a empresa que não quer pagar. Então, isso me deu uma cancha para quando eu pegar um público do teatro que pagou e sentou para me assistir, aí tudo é muito mais fácil, entendeu? Então, eu falei isso para dizer que esses eventos de empresa, de coisa assim, o normal, o 95% é condições adversas. Então, não é um lugar que eu vou chegar e tipo, hoje o público está entregue, eu vou testar uma coisa nova. Tipo, não posso. Lá eu tenho que ir com o que é certeiro, assim, com as piadas que são tiro, com as coisas que eu sei que vai fazer a galera vir. Não posso me dar o luxo de testar uma coisa nova num lugar que ninguém está acostumado a assistir, que eles estão ali só porque são obrigados, entendeu? Então eu tenho que ir no certeiro e geralmente a experiência no final é boa. No final geralmente todo mundo gosta e tal. Mas é um lugar que eu não posso me desafiar, né? Interessante, Índio. E seguindo toda essa lógica que tu acabou de apresentar, como funciona a tua escrita de humorista, né, a parte criativa, voltada para a concepção de personagens? Então, cara, eu acho que o primeiro passo, eu sempre falo isso, inclusive quando eu dou workshop, é entender para que é o teu personagem. O que tu vai fazer com esse personagem? Tipo, eu tenho um personagem que é o Zé Mundícia, que é um personagem que eu gosto muito, só que eu brinco assim, o Zé Mundícia é meio covardia, tá? O meu texto com o Zé Mundícia é covardia, porque eu falo assim, o texto é muito bom. Por quê? Eu montei esse personagem quando eu fui convidado por Quem Chega Lá, tá? Quando eu apresentei, eu tinha só o escopo do personagem. Quando eu fui selecionado, eu pedi ajuda para os melhores comediantes daqui, para meus amigos, me ajudar a fazer um texto forte, porque eu ia para Quem Chega Lá. Então, eu tinha que ter um texto que fosse muito forte. Então, tem muito... Até ali, no Zé Mundícia, tem a ideia de muita gente boa, que foi me dando ideia, blá, blá, blá. Eu chegava lá nos estúdios do Faustão, com os diretores, com os redatores, com um texto de 12 minutos. Os caras são um monstro. Uma equipe de 8 pessoas para me ajudar. E não é uma coisa de ser, como é que eu posso dizer, arbitrária. Eles não estão lá para dizer, não fala isso. Tu pode falar tudo que tu quiser. Eles estão lá para te ajudar a levar a qualidade pro teu texto. Então, esses 12 minutos de texto que eu tinha, às vezes, 8, eles transformavam em 4, que era o quadro do número, sem perder nenhuma piada e acrescentando coisa. Era uma direção absurda. Então, eu falo, eu não ganhei o prêmio em dinheiro do Faustão, mas eu ganhei um texto para esse personagem extremamente bem dirigido por pessoas que eu jamais teria grana para pagar, para escrever para mim e tudo. Então, esse personagem, ele é pensado para o palco e pensado por gente muito boa. Tem o trabalho de muita gente ali, né? A ideia partiu de mim, mas tem muita mão envolvida, muita cabeça envolvida. E assim, esse é um personagem para o palco, ponto. Eu posso tentar fazer vídeo pro Zé Mundícia, pode ser que algum role, mas nunca vai rolar. O Zé Mundícia é um personagem para o palco. A pessoa assistindo o palco. Eu vou introduzir, é um personagem super crítico, super politizado, e ao mesmo tempo uma bobagem, assim, eu acho que o Zé Mundícia fica entre entre uma bobagem e uma piada muito inteligente sobre a sociedade. Assim. E falo isso sem medo de soar petulante, porque, como eu disse, tem um trabalho de muita gente boa envolvida, então, como eu falo, o texto dele é covardia, porque é uma coisa que tem muita gente boa me ajudou a construir. Agora, por exemplo, esses personagens que eu tenho trabalhado na internet, a Marlene e a Rosângela. Esses personagens, eu criei eles para a internet e talvez futuramente ir para o palco. Vai ter que ir porque atualmente é meu foco na internet, o que mais me dá público são os vídeos da Marlene e da Rosângela. A Marlene é aquela tia meio louca que todo mundo tem.
E a Rosângela também é aquela pessoa que todo mundo conhece, que é aquela pessoa calma. Eu brinco que a Marlene, a Rosângela é aquela tua conhecida que é do Centro Espírita, que ela fala lentamente, ela é muito calma. E, assim, o processo, por exemplo, quando eu vou escrever uma coisa nova para o Zé Mundícia, segue esse sistema. O que vai funcionar no palco? Quando eu vou fazer uma coisa para Marlene ou para Rosângela, tipo, eu posto vídeo desses dois personagens, 6 vídeos por semana, entre vídeos só de uma, só da outra, o vídeo das duas. Então, na internet, o que funciona na internet? Identificação. Né? Na internet, 90% das coisas que dão certo na internet são identificação. Então, o texto da Marlene e da Rosângela é um texto muito mais de identificação, que às vezes passa muito mais por coisas clichê, coisas que eu não levaria para o palco, e ao mesmo tempo, uma coisa que eu aprendi para a internet é que melhor o feito do que o bem feito. E então, às vezes, assim, ó, se eu for pensar super de uma maneira crítica e arrumar linha por linha de um texto para um vídeo de 2 minutos, que eu vou lançar 5 por semana, se eu pensar o mesmo cuidado dele que eu tenho para um vídeo pro palco, eu vou lançar um vídeo por mês, eu não vou ter, porque, tipo assim, até eu ter, como eu tenho com o Zé Mundícia, um texto de 15 minutos pro palco, vai muito tempo testando, ou stand-up, que é um texto que eu tenho, sei lá, 70, 80 minutos de texto e muita coisa nova para testar. Leva um tempo até eu ter essa polidez no texto. Eu não tenho condições de produzir nessa quantidade com tanta polidez. Então, na internet, eu assumo esse lado de assim, ó, eu vou lançar 20 vídeos por mês, 25, um vai dar muito certo, outras pessoas não vão gostar tanto, um eu vou acertar muito, outro nem tanto, um mais ou menos. Então, quando eu vou escrever para a internet, para um personagem para a internet, eu tenho muito menos cuidado. Eu pego o que tem a ver com esse personagem. Tá, esse lugar de falar do que está dando certo e produzir muito a ponto de alguma coisa dar certo, outra não, e na quantidade mantém uma crescente. Por isso que eu acho muito importante, antes de escrever para o personagem, saber o que tu quer com aquele personagem. Tu tá criando um personagem pro palco, tu tá criando um personagem pra internet. Na internet, esse personagem vai ter um podcast, vai ter uma vida, para daí eu entender o universo dele, sabe? Eu entender, tipo assim, a Marlene é uma vizinha fofoqueira, é uma tia louca, então ela pode falar absolutamente qualquer coisa. Ela pode falar fofoca de todo mundo, ela pode falar de atualidades, pode falar de fofoca de famosos, pode falar de horóscopo, de culinária, tem tudo a ver. Com base nisso, eu começo a ver o texto da Marlene, por exemplo, do palco, é um texto um pouco diferente da internet. Porque eu acho que mais do que pensar, vou escrever um texto para o personagem, é pensar antes o que eu vou fazer com esse personagem, sabe? E aí, para mim, por exemplo, um exemplo, vou dar para vocês, eu tinha o personagem José Mundícia e a Marlene, tá? E a Marlene estava dando super certo na internet. Só que eu já estava extremamente limitado de vlog com a Marlene, porque perde um pouco a graça, sabe? E, para ser bem sincero, eu queria que meus vídeos tivessem mais de 3 minutos para eu poder monetizar no Facebook. Só que é muito difícil manter um vídeo ficar legal e interessante, um vídeo de 3 minutos de uma pessoa falando com a câmera. Fica meio maçante, pelo menos para o meu público. Então, eu pensei que eu precisava de um novo personagem. Só que isso estava muito no ar. Eu fui fazer um vídeo para um cliente que eu atendo aqui, que eu crio conteúdo para eles, e eu precisava de uma mulher que fosse um personagem genérico. Uma mulher normal, só para participar do vídeo, falar uma frase de 30 segundos. Quando eu me caracterizei com a mulher, quando eu fiz, eu andei estudando essa quarentena, muita maquiagem para realmente mudar meu rosto, essas coisas que as drag queens fazem de mudar o formato do rosto. Eu estudei muito isso, porque para mim a caracterização é uma coisa importante. Quando eu terminei de me caracterizar como essa mulher genérica que não existia, eu sabia quem ela era. Eu sabia como era a voz dela. A menina que estava filmando aqui disse... Eu falei com a voz dela, eu sabia como era a voz dela. Eu disse, nossa, eu tô com uma cara de Rosângela. E ela virou a Rosângela. Eu sabia que ela era a Rosângela. Daí eu fiz o story e o público gostou. Eu disse, pô, vamos tentar lançar alguma coisa da Rosângela. Só que ela ficou com essa cara de ser meio zen. Eu sempre falo que a Rosângela me lembra muito uma professora que eu tive, que depois foi a tia do Sói, né? A famosa tia do Sói. Então ela... E quando eu faço um personagem, eu sempre tento ser um arquétipo. Eu tento ser aquela pessoa que tu já conheceu várias vezes na vida, sabe? Então por isso que a Marlene é a tia meio louca, a Rosângela é aquela tia do colégio que é bicho grilo. Então, quando eu terminei a caracterização, eu sabia quem a Rosângela era. Só de olhar para ela, eu sabia quem ela era. E aí, com o tempo, eu comecei a fazer vídeo, fazer live. Daí as pessoas me perguntavam coisas. E esse improviso da pergunta na live
me fez traçar melhor o perfil dela. Daí eu acho que o fazer me ensinou quem ela era, como ela era, como ela reagia às coisas no improviso, assim, sabe? Então, hoje, para mim, a construção do meu personagem vai muito de... A Marlene, por exemplo, foi uma que foi super pensado, cada coisa, até lançar ela, e depois que eu lancei ela mudou muito. Mas hoje, para mim, tá muito galgado na caracterização. Se eu ver a pessoa, se aquele figurino bater, teve vários personagens genéricos que eu fiz como a Rosângela que não disse nada para mim, mas a Rosângela, quando eu botei a roupa dela, eu sabia como que ela falava, como que era a voz dela, qual era o nome dela, como era o perfil. Então, hoje em dia, eu gosto dessa coisa de galgar o personagem e daí eu traço bem o perfil psicológico dele. Isso é muito importante. Tem coisas da Marlene que só eu sei, que o público não sabe, mas eu sei que coisas da vida dela, de como funciona a cabeça dela, que eu tenho certeza que se o público soubesse, acabaria com o personagem. Mas eu traço esse perfil psicológico dela, assim como eu traço da Rosângela, que são personagens que eu faço mais. Então, para mim, essa construção do personagem é muito, tipo assim, a roupa dele me diz como é que ele é. Eu acho que é bem importante saber a roupa, saber a voz dele, sabe? Então, essa construção do personagem, para mim, é o mais importante. A estrutura psicológica dele. Porque daí eu vou saber que tipo de coisa ele falaria, como é o tom de voz dele. Mas eu acho que o mais importante é ter bem definido como ele é, que pessoa que ele é, sabe? Que é até uma técnica de escrita que eu aprendi até no cinema isso, que tu vai criar teu personagem, tu pensa assim, em quem ele votaria, Isso, isso. aonde, que bicho ele prefere, um gato ou um cachorro, e tu não vai usar isso na história, entendeu? Não vai aparecer isso, mas tu sabe. Então ele não tomaria essa decisão por causa desse elemento e o público não vai saber, mas tu tem que saber isso para saber se ele tomaria essa decisão, se ele falaria tal coisa. Então, é bom para a pessoa, né, para o criador, no caso tu, Sim, sim. conhecer o personagem e não fazer ele tomar atitudes que ele não tomaria, né? Até para mim que vivo disso, assim, financeiramente, às vezes rola esse dia, tipo, uma marca de videogame queria fazer uma parceria com a Marlene, porque eu disse, gente, vamos pensar em outra coisa, porque, tipo, como é que a Marlene vai falar de videogame? Ela é uma senhora de 60 anos, não tem nada a ver com a marca, não vou agregar nada para vocês. Então, eu sempre tento cuidar para dar um retorno realmente para quem está me contratando numa parceria. Então, tipo assim, eu sei como é que é a Marlene, entendeu? Ela é daquelas tia que cresceu falando pro filho que o videogame estraga a televisão. Ela nunca teve videogame. Sim, Índio, muito interessante. E aproveitando esse gancho, no teu dia a dia, no teu cotidiano, quais são os principais desafios que tu enfrenta para ter que lidar com essa demanda criativa da Marlene, da Rosângela? Eu vejo hoje, assim, é porque assim, depois de muito trabalho, depois de muito trabalhar com isso, hoje eu consigo viver só da comédia, tá? Mas esse viver da comédia é muito amplo, porque eu faço muitas coisas. E como eu falei, faço palestra para empresa, faço parcerias e gero conteúdo. Por exemplo, eu faço conteúdo, eu mantenho o canal do YouTube de um provedor de internet em Ipirá, interior da Bahia. Eu faço para 130 provedores de internet do Rio Grande do Sul, tem vídeo da Marlene toda semana. Aí às vezes eu fico com a nítida impressão de que eu tô perdendo coisas que poderiam me render muito porque eu não tenho tempo de ir atrás. Então, eu diria que o maior problema que a gente tem, e eu vejo de outros artistas, que a gente é um artista que está num limbo. A gente não está começando e a gente também não é um destaque. A gente é um operário. A gente vive disso e está vivendo bem, mas a gente é um operário. Então, a gente não consegue ter um respaldo do artista que fala assim, fala com o meu assessor para ele resolver tal coisa. A minha equipe, passa tudo por mim. Eu tenho que resolver tudo. Tipo, eu tô com um monte de pedido de galera que quer produto da Marlene. Eu não consigo sentar, porque eu que tenho que sentar e pensar qual frase que vai na caneca. Eu que tenho que achar um ilustrador e dizer, faz isso para mim. Não tá legal. Então, acho que o maior problema de tudo isso é, tipo assim, para tu viver, falando financeiramente, para te viver bem, para te ganhar bem, tu tem que te virar em 1000 e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Não dá para terceirizar muito, porque não é uma coisa que dá para remunerar uma galera.
E aí tu sempre tem... o maior desafio para mim é isso, é muita pressão. Tipo assim, quinta-feira eu escrevi 7 roteiros de coisas que eu precisava escrever, porque eu precisava enviar, porque eu tinha prazo e eu tinha que filmar no mesmo dia. Então, acho que o pior desafio, para mim, o que mais me atrapalha é isso. É tudo ter que passar por mim. Assim. Eu tenho um trabalho legal, solidificado, que me retorna, mas não retorna o suficiente para eu poder delegar funções e ter uma equipe por trás que me dá uma ajuda. Acho que esse é o pior desafio para mim, assim, que eu tenho que ser tudo. Índio, a gente vê muito falar aqui, né, por tudo, da cena de comédia muito concentrada em São Paulo, né, enfim, com Rafinha Bastos, Danilo Gentili, que a gente ouve muito, e agora com o Thiago Ventura, Afonso Padilha. Mas eu vejo que a gente tem uma cena em Porto Alegre. Tu acha que a cena que a gente está tendo de comédia crescendo em Porto Alegre, enfim, Canoas, Cachoeirinha, e até no Rio Grande do Sul todo, ela está crescendo bastante ou ainda está muito concentrada em São Paulo? Olha, eu vejo um crescimento absurdo da nossa cena aqui, né? Eu acho que é aquele delay básico que sempre teve, né? O que tá rolando fora do Brasil tem um delay de uns 10 anos para chegar aqui, e o que tá rolando em São Paulo tem uns 10 anos para chegar em Porto Alegre. São Paulo é o centro do Brasil, né? Então, eu vejo um crescimento bem acentuado, assim. Inclusive, muita gente nova surgindo, gente muito boa, e que agora, graças a esse crescimento da cena, eles têm mais oportunidade de se apresentar, então eles ficam melhores ainda. Então, eu vejo um crescimento significativo, sim. Até porque a gente fora desses comediantes stand-up, tem o Badim, o guri de Uruguaiana, que já é consolidado aqui, que vão para o interior do estado e tudo, talvez as pessoas da nossa idade, assim, não conheçam muito, mas que são consolidados também, né? Então, tem um público muito, muito fiel e que lotam um teatro, né, pelo Rio Grande do E tu Sul. tá falando dos principais nomes desse segmento, né? Mas tem Uhum. muito mais gente, tem a Dona Herta, tem o Felipe Pires, o Cassiano acabou sendo descendente do interior, veio para a capital. Mas eu acho legal, porque é meio que uma ideia daquela história mesmo, onde não tinha nada, eles inventaram eles fizeram o negócio deles acontecer. O Badin é um exemplo, cara. O Badin coloca 2, 3 mil pessoas em ginásios para assistir ali no interior. O Paulinho Micharia é outro que sempre correu por fora e até hoje é o número 1, assim, tanto de valor de cachê quanto de conseguir. Eu liguei pro Paulinho para fazer um cliente meu queria que eu levasse ele junto num show. Eu liguei para ele em janeiro para pegar uma data em agosto e ele não tinha mais. Então essa galera do interior. E a galera do interior, cara, é mais difícil porque não existe nada, mas quando eles se consolidam a sua carreira assim, eles são pioneiros, né? Então essa galera do interior é muito massa o trabalho deles, assim, muito massa mesmo. E talvez alcance até mais público, né? Porque do que o stand-up, não sei se a palavra certa é que tem uma grife assim do stand-up, mas eu não sei, tipo, o meu tio, por exemplo, ele é muito fã do Badin, e se tu falar pra ele, claro, Danilo, Rafinha ele conhece, mas se falar do Afonso ele não conhece, nunca ouviu falar assim, sabe? É uma galera. E fora que tem um esquema que é assim, ó, cara, as cidades do interior do Rio Grande do Sul tem muitas cidades que estão muito à frente da capital. Por quê? Aqui na capital a gente tem um grande conglomerado de mídia que só aparece as coisas que estão dentro desse padrão de mídia. E, novamente, vou citar, quando eu era músico, tinha um exemplo muito forte, assim. As músicas, por exemplo, que os artistas nacionais lançam chegam muito antes no interior do que na capital. Por quê? Porque para tocar numa rádio da capital tem toda uma frescura, todo um custo, todo um sistema que tu tem que entrar. As rádios do interior, elas são ávidas por conteúdo. Então, às vezes, a rádio do interior, só que, tipo assim, lá em, sei lá, vou botar uma cidade grande do interior, em Santa Cruz, eles têm as rádios deles ali. Então, cria todo um universo
que para quem está correndo por fora é muito mais legal, porque as coisas acontecem de maneira mais fácil lá, né? E se tu pensar assim, por exemplo, tu vai fazer uma divulgação de um show em Porto Alegre. Sei lá, se tu colocar 20 cartazes lambi-lambi, um outdoor e chamada na rádio. Não é nada. Agora, se tu colocar isso em Santa Cruz, pelo número de habitantes deles, acaba tendo uma aderência muito maior, né? E, cara, eu vejo esses exemplos da galera do interior, que foi muito inteligente. Foi um movimento que começou a surgir, sei lá, uns 3, 4 anos atrás. Os caras estão muito à frente, assim. Muito legal isso. É mesmo, né? É que a gente, aqui na capital, acho que a gente meio que não conhece, né? Talvez, não sei. Porque na capital acho tudo mais difícil, porque já tem meio que um sistema formado, que daí para ser comediante aqui tem que te apresentar em tais lugares, e aí a galera não sei. Lá não, lá tu cria o teu mercado, só que ao mesmo tempo tu é dono dele, né? E não tem certas barreiras que tu tem que quebrar. Né? Por exemplo, é como eu falei da música, para tu colocar uma música numa rádio grande, de um grande grupo de comunicação, é uma coisa muito difícil. Para tu colocar uma música numa rádio interior é muito mais fácil. Isso funciona, por exemplo, tu pega uma cidade de Porto Alegre que tem, sei lá, uma cidade do nosso tamanho, chega a ser ridículo a quantidade de teatros que a gente tem pelo número de população, né? É muito pouco. Ô, Índio, tá interferindo um pouco o áudio aí, não... Ah, tá. Melhorou agora? Melhorou. Tá. Deu uma... Interferência. Estava falando que no interior eles têm mais, pelo número de população, tem mais teatro, tem mais facilidade de divulgar, tem um jornal na cidade, entendeu? Então, não desmerecendo a galera, porque a galera fez um baita trabalho onde não tinha nada, mas uma baita sacada, assim, né? Pois é, aqui é tudo, por ser maior, tem prós e contras, né? Imagino para os artistas, né? Vem muito artista de fora também, mas não muito, né? Também, mas para os daqui eu acho que fica mais difícil de se lançar também, né? Cara, eu vejo o nosso estado é uma exceção total, assim. Nosso estado, vou me usar de exemplo, tá? Porque é uma história que eu conheço de perto, a minha, né? Eu fui o primeiro gaúcho a participar do Quem Chega Lá. Uhum. Eu fui até a final. Eu quebrei todos os recordes de participação do programa. Tipo, maior número de vezes subiu o risômetro e subiu mais rápido o risômetro. E eu não consegui uma nota em nenhum jornal grande daqui. Eu não conseguia um programa de TV para falar assim, tipo, domingo o humorista gaúcho vai estar na final. Ou votem no nosso humorista gaúcho. Cara, eu tenho certeza que se ele estivesse de bombacha, fazendo alguma coisa, então aqui a gente tem essa barreira do bairrismo, que é incrível, ter um folclore, é muito legal, mas sempre que a gente não tá ligado nesse folclore, a gente é meio que escanteado. Assim. Sim. Então, para artista é muito ruim. Sim, tu era humorista gaúcho, mas que não tava de gaúcho, né? Exatamente, não representava o estereótipo que as pessoas esperam de um gaúcho. E ainda sobre a cena daqui, a gente vê, assim, pelo menos, até a gente vê tudo, assim, tinha, né, muito preconceito com mulher fazendo comédia, e eu vejo que isso vem mudando tanto lá fora, né, nos Estados Unidos, eu gosto muito do trabalho da Iliza Shlesinger, a gente tem a Amy Poehler, a Tina Fey, e aqui a gente tem alguns nomes também. Tu acha que vem crescendo o espaço das gurias na comédia, ou mesmo crescendo ainda é muito masculino o espaço? Cara, então, eu ia falar justamente isso. Eu acho que a comédia é uma pequena amostra do ecossistema do mundo, entendeu? Então é isso, é um espaço dominado majoritariamente por homens, e as mulheres estão tomando o espaço delas, mas é muito mais lento, ainda tem muito mais homem, porque acho que assim como na sociedade, a gente é um pequeno fatia, assim, um recorte da sociedade. Então acho que é muito comum ainda a mulher na comédia ter o papel da gostosa, burra, a gente ainda vê essas coisas acontecendo, e quando uma mulher parece que assim, não parece que o público, a comediante mulher tem dois trabalhos. A mulher tem que convencer a galera que ela é engraçada e depois pra galera entrar na dela.
Eu noto isso até da plateia, assim, sabe? Ou então eles imaginam que a mulher tem esses dois registros, de ou a gostosa burra, ou a feia que vai falar um monte de palavrão, um monte de absurdo, e vai ser a feia louca, assim. Então quando a mulher quer só ser comediante, só fazer a dela, e não estar em nenhum desses dois lugares, ela passa um trabalho maior, sim. Como eu falei, eu acho que a comédia, isso que a gente vive, desse nosso mercado, esse meio, é uma recorte da sociedade. Assim. As mulheres estão tentando que os homens percam esse privilégio de já sair na frente, sabe? Sim. Porque, eu vi bastante. Eu vi ali no Porto Alegre Comedy Club várias gurias se apresentando e vi, acho que na Fiergs, uma comediante abriu pro Léo Lins e ela foi bem engraçada. E eu vejo muito no Netflix especial de gurias, mas aí tem poucas, né? Acho que brasileira não tem nenhuma que tem Eu especial. acho que brasileira Netflix só a Carol Zogli. Ela tem um especial Tem um dela ou é especial naquele Não, tem um comediante? especial dela na Netflix. Vou dar uma E procurada. uma das comediantes mais talentosas que eu tive o prazer de trabalhar, assim, ela é uma enciclopédia. Ela faz stand-up em 3 idiomas, assim. Aí não é só o idioma, tem a barreira cultural. Ela mora no Canadá e ela faz stand-up em inglês para os canadenses. Então ela é incrível, assim, uma pessoa incrível. Ela foi diretora de criação no Prêmio Multishow de Humor que eu fiz. E assim, é dessas pessoas que pegam o roteiro que tu levou e transformam em algo muito melhor, e é um aprendizado trabalhar com ela, assim. E agora tem É impressionante que ela não teve espaço no Brasil, foi pro Canadá, construiu uma baita história no Canadá, muito legal, e agora lança o especial dela no Netflix do Brasil, assim. Então aquela coisa, tu tem que ir lá fora, mostrar quem tu é, bater na mesa, te afirmar para ganhar um espaço aqui, sabe? Eu conheço a Eliza, não sei se conhece ela. Ela é americana. Ela tem tipo 5 especiais e uma série na Netflix. E ela é muito engraçada, assim. Eu já vi algumas coisas dela, mas conheço bem, bem raso assim, o trabalho dela. Daí, ali que eu faz tempo que eu conheci ela, assim. Foi ali que eu vi e eu pensei, meu, eu não entendi por que não achavam graça, sabe? Né? Porque a guria era muito engraçada. Então até recomendo aí, pra quem estiver ouvindo, procurar a Eliza Schlesinger. Eu vou prestar mais, eu vou assistir mais ela, eu assisti poucas coisas. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2016, eu fiz a direção do primeiro grupo só de mulheres, que era o Tinha Que Ser Mulher. E, cara, meninas super talentosas, e eu sempre fui, e assim, como elas estavam meio que começando e não tinham tanto texto, eu ia junto, porque, tipo assim, eu abria o show para largar a plateia mais quente para elas, e elas foram ganhando corpo, e com o tempo elas andaram, assim, sabe? E eram meninas extremamente talentosas. Só que, assim, uma agora acho que está em Floripa, cada uma está fazendo a sua vida porque o mercado é mais fechado para elas, é mais difícil. É complicado. Tu falou muito de pessoas, né, enfim, de referências, personagens, mas se eu te perguntasse, então, quais foram as tuas principais referências para tu te construir como humorista? Dá para citar? Dá para citar, sim. Eu sou um cara e eu vejo as pessoas falarem, os comediantes mais famosos, quando eu vejo entrevistas, eles falam muito da galera da gringa, dos grandes nomes. E assim, eu venho de uma família humilde, muito humilde, eu nunca tive tipo, TV a cabo, eu fui pra internet muito depois. Então, as minhas referências são, cara, as mais populares possíveis, tipo escolinha, a praça. Cara, eu sou enlouquecido pela praça até hoje. O meu maior pesadelo é o Carlos Alberto se aposentar antes de eu fazer a praça com ele. Porque para mim é uma referência, assim, sabe? Eu acho. E aí depois eu comecei a ver, a ter acesso, né, a mais coisas, mas o que construiu o meu humor, assim, o que construiu o meu senso humorístico, com certeza foram essas coisas. E, em geral, a minha família é uma família que quando a gente ri muito, meu irmão sempre foi um cara muito engraçado, que me ensinou a primeira piada quando eu era criança. Então, a minha família a primeira referência, com certeza, foi dessas pessoas engraçadas. E eu sou um observador, assim, então eu gosto de olhar as pessoas, do jeito que elas se mexem, do jeito que elas falam, as coisas que elas falam.
pequenas palavras que elas falam e depois eu acabo usando em algum momento. Mas a minha referência, se eu tiver que falar comediante, era o que tinha de mais popular, assim, era o Chico, o Francisco Milani, o Carlos Alberto, a galera. Pois é, Índio, o que eu acho muito curioso... Eu te interrompi, desculpa. Não, fala. Mas o que eu gostei muito, estava percebendo, vendo teus personagens, eu percebi esse âmbito familiar, né, em volta da tia Marlene, até da doutora Rosângela, e o que mais me fascinou é que muito da graça também vem do fato de, claro, são personagens que têm vida, são de pessoas que realmente existem, estão por aí, mas esses trejeitos que tu consegue capturar e traduzir muito bem, né, eu acho que é nesse instante que a tua formação em teatro também ajuda muito. Sim e não, porque eu acho que a minha formação de teatro eu não tive oportunidade de estudar tanto, mas aí já não foi mais tanto uma oportunidade de não ter condições. Foi uma coisa de estar trabalhando muito e eu não consigo eu gostaria de estudar muito mais. Eu não sou um ator, assim, eu não daria conta de fazer um personagem, uma peça de teatro, acho que para mim seria meio pesadelo. Mas eu gosto muito de captar, cara, eu anoto coisas que as pessoas dizem, absurdos que eu ouço, e vou usar muito tempo depois, assim. E tem coisas que eu acho muito engraçado. Um horror que eu vou falar, mas sabe aquelas pessoas que tu diz assim, meu Deus, essa mulher é completamente louca, olha as coisas que ela tá falando. Eu adoro essas pessoas. Se deixar eu fico conversando 3 horas, sou fascinado por pessoa que fala como se tu conhecesse todo mundo. Que diz, sabe, eu fui lá e falei com a Márcia, e a Márcia disse que tu não faz ideia de quem é a Márcia, mas na cabeça dela aquilo faz sentido. Eu adoro, assim, então eu gosto de ver como a pessoa se mexe, o jeito que ela fala. Uma coisa que eu gosto muito de colocar, principalmente nos textos da Marlene, que ela é mais esse lugar da pessoa que a gente conhece, é tipo assim, eu nunca falo que a fulana não tem casa própria, que ela mora numa casa de aluguel. Eu falo que ela mora de aluguel nas casas do Jairo, que tem as casas perto do supermercado. Porque com certeza a pessoa que está num bairro, ela sabe que lá tem um cara que tem um monte de casinha de aluguel perto do mercado. Então, essa coisa de buscar algo, como eu falei, algo que a pessoa já sabe, que ela já conhece e que vai fazer sentido para ela, sabe? E isso, com certeza, o negócio de teatro me ajuda, mas muito mais acho que o fato de eu ser um observador e achar tudo engraçado, assim, achar as pessoas, gostar de pessoas, gostar de falar com pessoas, sabe? Sim, Índio, e coincidentemente aqui perto de casa tem um mercado e tem casas que estavam para alugar, enfim. Exatamente. Isso chega a ser... De curioso, é muito engraçado o fato dessa coincidência bater demais. Sim. Não sei, tu tem alguma coisa para falar? A gente está chegando no final aqui do nosso podcast, da nossa conversa. Não sei se tu tem algo a mais para trazer. Eu queria, sempre uma coisa que a gente fala para quem está começando, assim, na carreira artística, ou que está começando a escrever, a gente passa muito por um lugar, quando a gente está escrevendo coisas, a gente se preocupa assim, os meus colegas da faculdade vão achar que é muito clichê, os outros humoristas não vão gostar, vão achar que é clichê. Cara, faz o que funciona pra ti. A grande verdade é que, tipo assim, os outros humoristas não vão nunca ir no teu show, e se eles forem só pedir ingresso, eles vão te pagar R$10. Então faz a tua. E o que eu sempre digo pra galera também é não... tipo, 2 coisas. É não comparar o seu degrau 2 com o degrau 20 de outra pessoa. Tipo, eu fiz um vídeo, deu 500 visualizações. O fulano posta e dá 100 mil. O fulano tem uma história. E a dica mais que eu dou para todo mundo é não fazer nada para, como eu falo, não fazer nada para estourar, não fazer nada para virar, é construir, vai fazendo, eu tenho um canal no YouTube que dá 10 visualizações, semana que vem vai dar 1, vai dar 20, estourar é tipo esperar para ganhar na loteria, é uma coisa que pode acontecer, mas tu não pode basear a tua vida nisso, então dá um jeito de monetizar o teu trabalho. Muitas vezes eu vejo as pessoas que, tipo, não profissionaliza porque não consegue ganhar dinheiro e não consegue ganhar dinheiro porque não profissionaliza. Então, dá um jeito de monetizar isso, descobre como fazer isso e desencana de estourar, de fazer uma coisa que vai fazer sucesso, de esperar algo milagroso acontecer e de dia para noite. Então, é isso, é construção, trabalhar.
Muito interessante, Índio. Muito obrigado pelos teus ensinamentos, pela conversa, pela experiência que tu está trazendo. Não, eu que agradeço aí, não é ensinamento, não é a gente bater um papo e falar sobre a minha experiência mesmo, assim, sobre... Sempre falo, eu falo essas coisas sobre o meu processo, né? Sim, claro. E não sei se o Pedro quer falar alguma coisa antes de a gente fazer um pedido para ti, um humilde pedido, não sei se tu vai aceitar, Não, mas... queria agradecer a presença aqui. Foi uma honra, que nem eu falei pro Índio, de verdade, assim, não é demagogia mesmo. Que eu tive as aulas com o Índio em 2016 e aprendi muito, muito mesmo, assim, eu andava com meu caderninho de piada para cima e para baixo, escrevendo, e ele me falou para fazer aula de clown, porque meu maior problema até hoje é eu escrevo e aí na hora de apresentar eu fico muito tímido, mas, assim, aprendi muita coisa e agradecer a presença, a disponibilidade, e acho que é um tema legal de trazer, assim, para pessoas da escrita criativa, para lembrar as pessoas, assim, que humor é escrita, né? Piada é escrita, stand-up é escrita, personagem é escrita, tudo isso é escrita. E agradecer tua disponibilidade, teu tempo, tua boa vontade aqui de estar aqui com a gente. Valeu mesmo, assim. Obrigado. Não, eu que agradeço o convite, vocês sempre vão bater papo, assim. Não é a Rádio Cloud, né? Pelo convite. Não é a Rádio Cloud. Mas então, Índio, se tu puder se despedir do pessoal que está ouvindo, dando uma palhinha da tia Marlene, a gente ficaria muito grato. Só se tu quiser. Não, com certeza. Olha, eu queria só deixar um recado aqui, ó, que eu tô achando, aqui o que o Índio falou que ele é meu cavalo, na real não é nada, que existe na internet que faz que eu sou bombada, então me respeita e arrasta pra cima. Nem sei que é o arrasta pra cima, mas acho importante ter o Instagram pra dar credibilidade pra pessoa, né? E só falar pra isso, gente, me escutar e ficar em casa, que eu tô irritado já com essa história do pessoal tá na rua, entendeu? Tô achando nojento, o pessoal relaxado na rua. Olha aqui, ó, vocês estão falando, ai, tá chata a quarentena, não pode sair, não pode ir no cinema. Estão sempre reclamando que não tem dinheiro para nada para ir no cinema. E agora vão inventar, invocou quem vai no cinema. Olha, qual foi o último filme que tu foi ver? O De Volta para o Futuro? Ai, me respeita, entendeu? Tá ruim, eu sei que tá ruim a quarentena porque não pode receber visita. Só que o lado bom da quarentena é que também não pode receber visita, entendeu? Tem muita gente chata, insuportável, que vem na minha casa, trabalheira. E eu me faço de louca agora, já vou ficar de quarentena até 2022. Então... segue a tia nas redes sociais, @índio.bem, que ele invocou de botar o nome dele, né? Que ele não deixa botar o meu, que ele se acha. Mas @índio.bem, segue lá, tem vídeo meu, vídeo da Rosângela, que é outra que eu não insuportável. A calma dela me irrita, sabe? Mas eu espero vocês lá no meu perfil do Instagram, tá bom? Pode deixar, tia Marlene. Beijo, um abraço, viu? Beijão pra vocês, queridos. Beijo. É isso, muito obrigado, Marlene Índio. Sigam ele e ela nas redes sociais, é @indio.bem. Acho que no Facebook também, né? Também, índio.bem. E muito obrigado por estarem em ContraCast. Semana que vem, outras pessoas fazendo entrevista e outra entrevistado ou entrevistada. Muito obrigado. Tchau, tchau.